Muito bom. Bom dia a todos. Eu vou dar alguns minutinhos antes da gente começar. Eu estava fazendo o teste justamente para a gente não ter o probleminha que teve da outra vez, que eu fiz quase 40 minutos da palestra e não aparecia, tá bom? Enquanto isso, eu vou dar uma pequena fazer um pequeno briefing do que a gente vai falar hoje. A pergunta que às vezes a gente tem tudo a ver se Deus está no templo, com algumas posturas que a gente muitas vezes tem em relação à nossa fé. Lembrando que a doutrina espírita, ela não é apenas uma religião, na verdade ela não tem apenas um aspecto religioso, mas ela também traz consigo um aspecto científico importante que a gente precisa estudar, e um aspecto filosófico, uma série de perguntas e respostas, uma série de questões psíquicas e metapsíquicas muito mais abrangente do que só um conteúdo religioso que trata de mim e de Deus. Tá ok? Isso precisa ficar muito claro. Bom, 9 horas. Bom dia, Ana. Aninha presente. Bom dia a todos aqueles que nesse momento estiverem fazendo contato conosco através do Facebook do Centro Espírita Maria do Sacramento. Convido a todos para nós iniciarmos essa nossa reunião, esse nosso estudo da doutrina dos Espíritos, que a gente feche os nossos olhos, que a gente se concentre na magnitude que é esse nosso universo. Ontem eu estava tendo a oportunidade de assistir um programa
na televisão sobre física e me dei conta que existem tantas realidades que os físicos estão estudando, tanto macroscópicas, que é o tamanho do universo, a quantidade e o tamanho das galáxias, quantidade de planetas, e isso tudo implicaria na possibilidade de vida física em outros planetas, né? Na comprovação disso. A doutrina já fala disso, mas nós não temos uma comprovação ainda científica. E tanto quanto da realidade microscópica, que eles estavam falando sobre mecânica quântica, e algumas realidades que eu não tenho mente, eu não tenho cérebro ainda para poder raciocinar. Então, lembremos que o nosso Deus é o criador de toda essa realidade, tanto a maior quanto a menor. Isso é motivo suficiente para nós ficarmos admirados com a capacidade, com as possibilidades e com as realidades que nos envolvem, demonstrando todo o potencial deste ser não ser, que é Deus, na construção desse nosso universo, na construção das nossas possibilidades de evolução, na sustentação e na manutenção de todo um sistema de leis divinas que rege e harmoniza tudo isso. Só isso, e tão somente isso, seria motivo suficiente para agradecermos e para louvarmos o Criador. Mas não é apenas isso que nos permite ligar de forma mais profunda com esse ser. Estamos numa época de novas realidades por conta de uma pandemia, por conta da existência de um vírus poderoso, letal, mas que nos trouxe, além de grandes dificuldades, nos trouxe uma gama de possibilidades novas, nos desafiando a viver de forma diferente, nos mostrou possibilidades que a gente não enxergava ou que não acreditava nelas e que hoje se fazem presentes. Então eu já gostaria de inverter um pouco a ordem natural dos trabalhos para, no meio desta prece, também pedir e rogar ao nosso Criador e nós mentalizarmos todo esse nosso planeta vibrando cura aos seres humanos que estão sofrendo fisicamente, psicologicamente, mentalmente, sentimentalmente e espiritualmente por conta dessa realidade nova que surgiu por conta do coronavírus. Que o nosso Criador tenha misericórdia e piedade de todos nós. E que nós também tenhamos misericórdia e piedade das pessoas que estão sofrendo desse mal e principalmente daquelas que foram ceifadas do nosso convívio. Que a gente enfrente de peito aberto a realidade
e se reconstrua no caso da perda de pessoas importantes para nós. Que a equipe espiritual do Maria do Sacramento envolva cada um de nós com muito carinho. Que Jesus permita isso e nos ampare na manhã de hoje. E ao Criador este último pensamento: Tu és perfeito. Então não se limita pela nossa imperfeição de criatura. Que a gente sempre se recorde disso. Que assim seja. Bom dia, Carlos. Bom dia, Luciana. Espero que vocês estejam bem. Mais um sábado, mais uma conversa sobre doutrina espírita. Hoje nós vamos ter uma conversinha interessante. Uma conversinha no sentido carinhoso, não no sentido de uma conversa menos importante, mas no sentido carinhoso. A ideia aqui, hoje, não é apenas reunir assuntos ligados à religião, mas tentar, dentro do que a doutrina nos oferece, no Livro dos Espíritos e no Evangelho, compreender um aspecto interessante, um aspecto importante que está acontecendo hoje. Nós temos algumas notícias aí há uns 15, 20 dias sobre a abertura ou não dos locais religiosos. Nós sabemos, e já faz mais de um ano, então não tem como nós negarmos isso, nós já sabemos que nós estamos sofrendo uma restrição de liberdade. Uma restrição de liberdade natural. Não é o homem que está impedindo o outro homem de poder ir onde quer, onde não quer. Mas sim, nós estamos sofrendo uma dificuldade de reunião, principalmente, por conta do vírus, da possibilidade que nós temos de nos infectar com um vírus que é letal. Óbvio que nós, em primeiro lugar, devemos cuidar da nossa sobrevivência, e é este um dos aspectos que a doutrina nos coloca, que existe uma lei de sobrevivência e que nós, fisicamente, nos nossos instintos, somos projetados, nosso software como pessoa, somos projetados para buscar a nossa sobrevivência. Então, essa pandemia restringiu a nossa possibilidade de reunião. Os centros espíritas, principalmente, resolveram administrar as suas reuniões através da internet. Ora, através de um aplicativo como o Meeting, como o Teams, como o Zoom, ora usando as redes sociais, como a gente está fazendo agora aqui no Facebook, no Instagram, enfim. Acho que TikTok, mas o TikTok o tempo é muito pequeno. Mas os centros espíritas não estão deixando de semear a doutrina, se a gente quiser fazer um paralelo com a parábola do semeador, simplesmente porque a gente tem pedra no caminho,
ou porque a gente tem dificuldade. Ao contrário, nós estamos semeando da forma que nos é possível. Mas existem outros segmentos religiosos que questionaram e questionam o fechamento dos seus locais sagrados. E fica a pergunta do espírita, principalmente, sobre: poxa, será que Deus está no templo? Será que Deus só está no templo? Como é que fica isso? Bom, e tem alguns trechos que eu selecionei do Livro dos Espíritos, do Evangelho, para a gente conversar. E eu queria começar conversando sobre o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, logo na introdução, onde Kardec tenta mostrar de forma resumida a doutrina, no item 6, onde ele traz ali os principais pontos da doutrina, dessa nova doutrina, eu selecionei aqui em amarelinho, quero dar uma lida para vocês. Então, fala que Deus é eterno e imutável, a doutrina espírita. Fala que ele é imaterial, único. Fala que é onipotente, soberanamente justo e bom. Veja bem, onipotente. Isso é importante. Fala que Deus criou o universo, que abrange todos os seres animados e os seres inanimados, os seres materiais e os seres não materiais. Fala que os seres materiais constituem o mundo visível, ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível, ou espírita, ou dos espíritos. E para terminar essa seleção que eu fiz, fala que o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, é eterno, pré-existente e sobrevive. E que o mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir, ou jamais ter existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espiritual. Pois bem, a primeira coisa que a gente extrai daqui, desse breve resumo, se bem que o resumo ainda não acabou, tem muito mais coisa, mas no momento não nos interessa, é que Deus é onipotente. E quando é onipotente, é tudo pode. Dentro do tudo pode, ele é onisciente. Tudo sabe. Tem também aquela questão de que Deus criou. E ele criou dois grandes mundos: o mundo material e o mundo espiritual. Ou o mundo espírita. Kardec coloca como um mundo espírita. Eu colocaria como espiritual, não vai fazer grandes diferenças. Mas o que é importante a gente entender é que não existe nada, absolutamente nada, que tenha sido criado, que não traz em si o pensamento divino, que não traz em si essa essência divina. Não a essência da matéria, mas a essência da estrutura e do pensamento. Depois disso, eu vou lá para frente na questão, ainda na introdução, nesse resumo, tem um trechozinho que fala assim: os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. E os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada ou circunscrita. Estão em toda parte, nos espaços ao nosso lado, e vendo-nos e acotovelando-nos, esse é o termo que é colocado, continuamente. É uma população invisível a mover-se em torno de nós. Então, a gente começa a perceber que o ambiente que a gente vive, o que a gente existe,
Ele é muito maior do que a gente imagina às vezes. E esse ambiente é todo preenchido do conhecimento divino. Deus sabe da existência, Deus sabe da existência de cada segmentozinho desse espaço, ou no mundo material, ou no mundo espiritual que exista. Marcelo, eu não estou entendendo muito bem. Eu vou explicar de novo. Se Deus tudo pode, Deus tudo sabe. Se Deus tudo sabe, é como se ele fosse um grande Big Brother em todos os lugares. No meu banheiro, também. Caraca, caraca. Aliás, tem um livrinho bem interessante para criança. eh, eu acho que é do Correio Fraterno. Eu conheci a escritora dele, mas eu não me recordo o nome. Já tem um tempo já, acho que uns 15 anos. Chamado Tem Espírito no Banheiro? É um livro bem interessante para a gente responder algumas questões que a gente às vezes nos faz. Sim, tem espírito no banheiro, tem espírito no quarto, enfim, tem espírito em todos os lugares. Não existe lugar que não tenha espírito. E só falando na questão espírito. Não esqueçamos que Deus também criou a matéria, né? E toda sorte de princípios espirituais que animam de uma forma ou de outra as matérias orgânicas e estruturam as matérias inorgânicas. Então, assim, não existe nada em nenhum lugar que não tenha presença divina. Aí já começa a primeira pergunta. Por que só no templo? Por que Deus estaria apenas no templo? Será que Deus só me ouve no templo? Se eu não estiver no templo, se eu não estiver naquele lugar sagrado, Deus não me ouve? E aí eu entro na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema. Acho que aí a gente já mata a charada. Causa primária ou primeira de todas as coisas. Caramba, se Deus é a inteligência suprema, ele jamais iria deixar, na sua sábia inteligência, nós, vamos assim dizer, ficarmos perdidos. Como assim, Marcelo? Poxa vida, vamos parar para pensar. Deixa eu tentar selecionar outra parte aqui, porque eu separei algumas partes. Agora eu já não sei mais que página tá. Eita lasqueira. Mas, poxa, Deus é. Ih, fechei errado. Mas não é esse. A passagem eu sei que a gente vai analisar, vai dar para a gente falar numa boa dela. Mas vamos parar para pensar assim. Se ele é inteligência suprema, por que que ele escolheria estar num lugar ou não estar no outro? Por que que, por exemplo, a gente lê muito na Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus só ocuparia o topo das montanhas? Será que essa é uma inteligência divina ou é a inteligência do homem, achando que Deus estaria sobre as nuvens? Então, para ouvi-lo, quanto mais próximo ele tivesse das nuvens, seria o ideal. Nós estamos, e quando pensamos assim, limitando a inteligência divina, que é suprema, está lá na questão número 1, a nossa inteligência humana. Nós estamos limitando um Deus que tudo pode, onipotente, a nossa limitação e muito limitação humana. Acredito então que nós estaríamos, ao invés de fazendo algo bom, quando pensamos assim, estaríamos fazendo algo péssimo
Porque nós estaríamos diminuindo o Criador, nós estaríamos diminuindo Deus, nós estaríamos diminuindo o seu, a sua essência para uma essência de criatura, que é a nossa. Criatura porque fomos criados. E Deus foge disso. Deus, nós ainda não temos capacidade de compreender, os Espíritos colocam isso lá no começo do livro dos Espíritos, entre a questão 7, 3 e 7, nós não temos capacidade de compreender Deus. Falta muitos sentidos ainda. E falta uma inteligência. Para quem estava um pouquinho antes de eu começar o vídeo, eu vou fazer o comentário agora. Ontem eu estava assistindo um programa de física num canal a cabo, acho que era o Discovery, não me lembro agora se é ele ou era o History, e estava explicando sobre questões macros, macro universais, né, tamanho de galáxias, e também estava falando de questões micro-universais, estava falando sobre mensuração atômica de elementos subatômicos e estava explicando algumas coisas lá que entortaram o meu cérebro profundamente. Mas se aquela for a realidade que os cientistas estão descobrindo e for real mesmo, for aquilo mesmo, o pensamento divino já está lá desde a época da criação. E nós só estamos hoje, nas mensurações da ciência, 12 bilhões de anos depois do Big Bang, sem a gente saber o que aconteceu antes do Big Bang, né? Existe uma teoria hindu que diz que o nosso universo ele inspira e expira, e nós estaremos na fase de expiração, onde o universo está se expandindo, e a ciência fala que vai ter um momento que a expansão vai ser tão grande que as forças da lei da gravitação universal vai fazer com que ele comece a se inspirar, ele comece a se aproximar, fazer um movimento contrário. Então, é possível que essa teoria hindu esteja correta? É possível que o Big Bang nada mais seja do que um momento único de terminar a inspiração e começar a expiração. Então, não tenho a menor noção de quanto tempo levaria esse movimento, mas tenho noção de que, e a doutrina fala que Deus nunca esteve parado e que ele e é eterno. Imortal somos nós seres humanos, ele é eterno. Logo, não tem um começo. Então a gente não pode limitar, não teria condições de limitar a nossa condição humana precária aquilo que não é nada humano e nada precário, aquilo que não foi necessariamente criado. E se o foi, a gente não tem nem como compreender como teria sido. Estas questões nos colocam assim: poxa, Marcelo, então, onde eu estiver, a essência de Deus está comigo. Sim, não sou eu que falo isso, Jesus diz que não há um certo fio de cabelo que caia da sua cabeça sem que Deus disso tenha conhecimento. Não sou nem eu que falo isso. Esse trecho do Evangelho eu não selecionei qual seria a passagem, se for necessário. Não tem problema, Valkyria. A Valkyria tá me avisando que era para ter começado 9h30. Não tem problema, Valkyria. Eu começo agora, eu continuo 9h30 e eu achei que era 9 horas. E continuo 9h30 e a gente continua falando sobre os assuntos. Quando for 9h30 eu até volto alguma coisa. Eu usei o horário errado. Mas ela vai ficar gravada para quem entrar depois, não necessariamente agora. Vai ter meia hora a mais de conversa, né? Mas
Eu não posso parar para achar que Deus tudo sabe, que Deus tudo compreende do que acontece com as suas criaturas, que ele só vai me ouvir se eu estiver num determinado lugar circunscrito. Detalhe: quem criaria esse lugar? Quem diria aonde é este lugar? Quem eventualmente diria, não, é neste templo aqui que é divino e neste templo aqui não é divino? Essas questões são respondidas em um outro livro. O livro que vai responder essas questões é o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, e tem uma lição que fala sobre isso. E eu vou puxar ela aqui para a gente olhar ela. Bem legal. Que era para estar no tablet e não está. Vamos lá. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que fora da caridade não há salvação. Aqui nós vamos fazer uma interpolação para a gente entender um pouquinho sobre essa relação nossa com o divino, né? Jesus conta nos itens 1, 2, 3, a parábola do samaritano, que todos nós já de alguma forma conhecemos. Fala no quarto e quinto do maior mandamento. No item 6 e 7 fala da necessidade da caridade. E no item 8 entra aonde a gente pretende dar uma pincelada, que é fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Se a gente entender salvação como este contato que nós temos com o divino, porque até hoje ninguém sabe dizer o que é salvação. Salvação é morte física e eu vou viver num reino. E esse reino é reino de quem? Não é o reino divino. Por que Deus habitaria só este reino, deixando de habitar a outra parcela da sua criação? Algo que não se explica, não é? Então, se a gente entender salvação como esse contato com o divino, e é aí que fica a nossa interpolação, o que nos aproxima do divino não é o templo religioso, não é a igreja, não é nem sequer definitivamente a religião. Caraca, Marcelo, você está dizendo que eu posso ser espírita e ainda assim eu não é o contrário. Presta bem atenção na frase, porque aqui a ordem dos tratores alteram o viaduto. Eu não consigo entrar em contato com o divino? Exatamente. Eu diria exatamente isso. Eu me afasto dessa essência que estará sempre comigo. Eu me afasto desse Criador que estará sempre comigo, justamente porque não é um local físico que me aproxima dele, mas uma atitude que aproxima dele. Olha que coisa interessante. E qual é essa atitude? Essa atitude é justamente a caridade. A caridade é, de verdade, algo que eu faço, algo que eu realizo, e por conta dessa minha realização, me aproxima do divino. De forma que, e como diz o Salmos, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte,
tu não me abandonarás, tu estarás comigo. Óbvio, porque não é um local físico que nos aproxima ou nos afasta do Criador. É um ambiente psicológico, emocional, sentimental e espiritual que faz isso. É essa situação que eu me encontro que me faz isso. Ontem eu estava assistindo uma palestra interessante. O palestrante estava comentando assim, que eu posso estar num lugar maravilhoso, mas se a minha mente estiver ligada a problemas, a dificuldades, o que acontece é que eu não consigo aproveitar aquele momento, eu não consigo aproveitar aquele lugar, às vezes um lugar paradisíaco. Eu posso estar numa praia maravilhosa, ou numa fazenda linda, ou num, diríamos assim, um zoológico fantástico, cheio de criaturas, cheio de situações, e ainda assim não conseguir aproveitar aquele ambiente. Por quê? Porque o meu ambiente psicológico, o meu ambiente emocional e, consequentemente, o ambiente espiritual não me conectam nem com aquelas situações maravilhosas e muito menos com o divino, muito menos com Deus, muito menos com essa nossa essência, essa nossa maravilhosa essência de sermos criaturas de Deus. E assim, vejam bem, nós não somos qualquer espécie de criaturas. Quando eu coloco isso, eu não estou depreciando as outras, mas como eu li para vocês no comecinho, e se precisar voltar, eu volto, até porque oficialmente a palestra está começando agora, 30 minutos depois de eu ter começado equivocadamente. Deus criou tudo e Deus está presente em tudo. Sendo assim, nada do que ele criou é melhor do que o outro. Mas se a gente for, até por conta de classificação humana, estabelecendo distinções e diferenças, nós vamos chegar à conclusão de que o ser humano, nós, somos uma classe de criaturas, uma espécie de criaturas, não privilegiadas, mas dotadas de características que diferenciam de forma, eu acredito, até um pouco superior, outras. Matéria inanimada, tá? Um computador. Ele faz e faz muito bem feito. O que está aqui está fazendo muito bem feito. O que está com vocês está fazendo muito bem feito, né? O que está à nossa volta existe e existe muito bem feito. A água que a gente bebe, ela existe e existe de forma muito bem feita. Tudo que Deus fez foi muito bem feito, mas não são dotadas da inteligência que nós somos dotados. O computador e a existência dele remonta a, ao desenvolvimento da nossa inteligência. Nós criamos de forma indireta, ou melhor, nós criamos de forma direta e Deus de forma indireta essas coisas. Então, assim, eu tenho um carro na garagem que ele funciona de forma perfeita. E sim, funciona de forma perfeita. E ele também é, de certa forma, a essência da criatura de Deus.
através das minhas mãos de criatura de Deus. Porque ali o aço, o ferro, os elementos que compõem o plástico, os elementos que compõem o estufamento, até os elementos que compõem o combustível, não foi criado por mim, mas criado por Deus. Eu só peguei esses elementos que Deus criou e eu organizei eles de outra forma. Eu, quando falo eu, o ser humano organizou de outra forma, para que aquele objeto produzisse o efeito que ele estava esperando. E esse computador é a mesma coisa. Foi organizado uma série de componentes baseados em uma série de elementos químicos já existentes. Existentes há uma eternidade, talvez. Eles foram organizados para uma determinada finalidade. Então, nós somos os seres capazes de criarmos com Deus. Ah, Marcelo, então nós somos maravilhosos, nós somos tudo de bom. Somos. Mas não somos apenas nós, os seres de criar que Deus inventou. Como assim? Sim. Todos os seres do universo, de alguma forma, contribuem para a harmonia. As grandes florestas existem porque as sementes dos frutos das árvores foram disseminadas. E não foi só o vento que disseminou. Mas se uma boa parte o vento disseminou, o vento criou, junto com Deus, o ambiente da floresta, e o ambiente da caatinga, e o ambiente da restinga, e o ambiente do cerrado, e o ambiente no manguezal. O vento, de certa forma, contribuiu, mas não foi só o vento. Os pássaros que comem os frutos e muitas vezes defecam sementes ou comem os frutos e jogam as sementes, enfim, depende do tamanho do pássaro, do tipo de semente. Eles contribuem de alguma forma também para que esse nosso universo, para que esse nosso planeta, para que essa nossa região seja do jeito que é. De forma que, ainda que nós tenhamos uma inteligência mais apurada, mais elevada, eu não posso retirar desses animais, e aí, quando eu falo em animais, eu só comentei dos pássaros, mas não são só os pássaros, os símios, os macacos, é, todos os animais herbívoros, de alguma forma, contribuem para a disseminação de sementes. Então, nós temos uma posição no universo, sim, mas não somos os seres privilegiados que às vezes a gente acha que é. Nós somos mais uma criatura com algumas características bem diferenciadoras de outras, mas que, como outras, contribui para o equilíbrio do universo. Ou, e aí que fica a parte mais complicada, para o desequilíbrio do universo. E é por conta disso que os espíritos colocam que está na caridade a salvação. Porque a caridade é uma prática regular de uma atividade fundada em um princípio básico, ou um sentimento básico chamado amor. Sem amor, não existe caridade. Como assim? Paulo de Tarso fala isso, né? Na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12. Né? Ele fala sobre a caridade, dá todas as características da caridade, né? O que ela é, o que ela não é. Mas fundamentalmente a caridade, que é o que nos aproxima do divino, ela está ligada e baseada no amor.
Amor, dizem ou diziam alguns espíritos e alguns espíritas, porque espírito pode estar ou não encarnado, e eu me recordo de um palestrante antigo, hoje já desencarnado, que ele comentava, e eu não sei exatamente de que livro ele tirou isso, mas que eu sei que de um livro espírita foi, que dizia que o amor é o sentimento que une o universo. Como é? Sim, o átomo, composto de prótons e elétrons, e alguns deles de nêutrons, diz que aquela força que une as partículas seria uma espécie de amor entre as partículas. Mas como assim, Marcelo? É simples, bem simples de entender. A química e a física falam que os átomos têm partículas e as partículas são polarizadas. Ora tem carga positiva, como os prótons, ora tem carga negativa. Esse positivo e negativo são convenções humanas. O que na verdade se quer dizer assim, um tem uma carga que é em relação ao outro inversa. E por conta disso, eles se atraem. Essa atração que une a matéria seria o amor para a matéria. Então, a gente teria como conclusão que o que nos une uns homens aos outros homens, que nos une de verdade, deveria ser o amor. Nem sempre o é, lamentavelmente. E por não ser, nós sempre, ainda quando é amor, sofremos as consequências daquilo que nós plantamos. Né? Jesus já dizia: conhece a árvore pelos frutos, pelo fruto que eu conheço a árvore. E também dizia que aquilo que eu planto, eu hei de colher. Que não é possível eu plantar uma determinada semente e colher uma outra fruta ou um outro fruto diverso daquele que eu plantei. Toda a reunião dessas informações, principalmente essa última parte que fala da caridade, nos faz entender, até porque a caridade eu posso fazer em qualquer lugar, e eu já deixei claro para vocês que está lá no resumo da doutrina dos espíritos, que Deus criou tudo e que Deus é onipotente, tudo pode e tudo sabe. Que ele preenchendo o universo, aonde nós estivermos na prática da caridade, ali nós estamos com o divino. Marcelo, mas existem mais informações que poderiam nos orientar, que poderia nos trazer esta informação? Sim. André Luiz, no livro Nosso Lar, nos primeiros capítulos, ele comenta uma região inóspita, ele comenta uma região lúgubre, fantasmagórica, terrível, que as pessoas atribuem um nome chamado umbral. E que eu tenho mania de brincar. Lá é só umbral. Mais para baixo, no andar de baixo, tem o 2 brau, o 3 brau, o 4 brau, o 100 brau, 1000 brau. A ideia dessa brincadeira é mostrar que existem diversas situações de acordo com os diversos sentimentos e diversas emoções que a gente nutre. Ah, balela, Marcelo. Tá. Vocês leram e podem ler no livro Nosso Lar de André Luiz, psicografado por Chico Xavier,
E também é possível se coletar informações semelhantes, escritas inicialmente um pouco antes, porque Chico escreve esse livro, eu acho que em 1945. Mas existe um livro um pouquinho anterior, eu acredito, escrito por Ivone Pereira, e que durante muitos anos ficou engavetado porque ela não conseguia acreditar naquilo que ela havia psicografado através de um espírito chamado, aliás, ao contrário, o espírito psicografou através dela. O espírito chama-se Camilo Castelo Branco e o nome do livro é Memórias de um Suicida. E lá também existem alguns capítulos que caracterizam, que descrevem uma região pelos espíritas conhecida como Vale dos Suicidas, que é um pouco mais terrível do que a descrita por André Luiz. Ah, Marcelo. Mas Ivone e Chico se conheciam. E detalhe, mas além, a preocupação de Ivone era tão grande com aquelas informações, para quem não sabe, é só pesquisar, que ela encerrou os manuscritos daquele livro numa gaveta, morrendo de medo de acharem que era louca com aquilo que tinha escrito. Algo que também passou com Chico, em 1945, por volta disso, porque achavam que o livro do Chico Xavier, Nosso Lar, era ficção científica. Mas vamos voltar um pouco mais no tempo? Se eu não tiver errado na minha memória, vamos nos socorrer? Vamos colocar aqui na internet. Data do livro Céu e Inferno. Livro Céu e Inferno de Allan Kardec. É dia 1º de agosto de 1865. Eu acredito que muitos de vocês não tenham lido esse livro. E eu vou fazer um parênteses. O Carlos está colocando aí nos comentários. Passagem de um filósofo grego, Empédocles de Agrigento, tá? Antes de Cristo, de 484 a 421, a data de vida dele, que ele fala sobre o amor e a força cósmica que une os elementos, né? E que o ódio é a desunião. Tá aí a pesquisa do Carlos para nos enriquecer um pouco mais a palestra. Mas vamos voltar ao que a gente estava falando. Em 1865, se vocês não leram, leiam. Acredito que vários de vocês não leram. A grande maioria dos espíritas lê, talvez inicia com o Evangelho, aí tenta ler o Livro dos Espíritos e tem dificuldades com a linguagem. Alguns mais insistentes passam a estudar o Livro dos Médiuns, porque acontecem coisas fenomenais, por ser de fenômenos mesmo, com eles, e eles querem entender. E deixam de lado dois livros interessantíssimos. Um deles é O Céu e o Inferno. Eu li. O livro Céu e o Inferno ele é dividido em duas partes. Na primeira parte são teorias a respeito de céu e inferno, fala do inferno de Dante, explica como é que era o inferno de Dante. Acho que fala sobre o inferno de Alighieri também, se eu não tenho certeza agora, mas fala sobre o inferno de Dante. E na segunda parte são relatos de espíritos que foram recebidos na, em Paris, no centro de estudos, né, que Kardec tinha, Kardec fazia uma entrevista com esses espíritos, onde estavam, o que não estavam, o que tinha a dizer, quais eram as sensações,
Então, desde 1865 já existem relatos de situações que hoje a gente pode comparar ao Umbral ou ao Vale dos Suicidas. Então, não começa nem com o Nosso Lar, que era tido como ficção científica, e não começa com Memórias de um Suicida, que ficou engavetado por muito tempo, e para dar segurança à médium, né, um espírito de, que animou o corpo de um estudioso do espiritismo, né, fez a revisão do livro, que foi Leon Denis. Leon Denis, estudioso da época de Kardec, e que posteriormente a Kardec deu seguimento aos estudos da doutrina. Detalhe, Leon Denis começou a estudar a doutrina dos espíritos e os fenômenos espíritas um pouquinho antes de Allan Kardec. É que a formação de Allan Kardec, os atributos de inteligência de Allan Kardec qualificavam para a elaboração dos 5 livros e deixar material para o sexto, que constitui a doutrina espírita. E ainda tem um último livro que é deixado de lado, né? Que, que é esquecido pelas pessoas, né? Ai, desculpa. Temos o Evangelho, temos o Livro dos Espíritos, temos o Livro dos Médios, este Céu e Inferno que eu comentei com vocês, e a Gênese, que na verdade o título da Gênese é um título enorme, tá? Mas resumidamente ele é conhecido como a Gênese. Esse livro, a Gênese, também pouco estudado, talvez um pouco mais estudado do que o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é que as pessoas relegam à última condição mesmo. A Gênese traz alguns aspectos de ciência aí relacionados com a criação do universo, dos seres, que é interessante a gente também conhecer. Fala sobre milagres, fala sobre futuro, fala sobre um monte de coisa interessante. Mas hoje o livro ideal para a gente estar avaliando essas condições espirituais é o Céu e o Inferno. De forma que fica aquela pergunta: poxa, eu estou no 1000 grau, e que a gente pode comparar ele ao inferno. E segundo a teoria católica, o inferno é a habitação do demônio. Demônio que vem do grego daimon, que na verdade é companheiro. Então vamos trocar demônio por Satanás. Satanás, do aramaico, significava acusador, aquele que aponta os defeitos. Então vamos mudar para o Lucifer? Lucifer, que não sei da onde veio, diziam ele que era Lucibel, o arcanjo Lucibel, que seria o portador da luz. Caraca, tá ficando difícil. Tá. Mas se a gente ainda tivesse o inferno, que fosse habitado pelo opositor de Deus, vamos colocar assim, né? Porque talvez é isso que as pessoas, quando falam Satanás, demônio ou Lucifer, o Beuzebu. Beuzebu, na verdade, é uma corruptela de Baal, o deus das moscas, eu acho que era dos fenícios ou dos assírios da época do Antigo Testamento. Então também era um outro deus. Não era um. Mas era um adversário. Então eu acho que quando a teoria católica, a teoria. Eu não posso dizer cristã, porque Jesus nunca falou em demônio. Jesus falava em Geena, que é o lugar de ranger de dentes. Fica bem próximo do umbral, né? Um lugar de dor e sofrimento.
Aí, ó, tá bem caracterizado o umbral. Jesus, em uma frasezinha simples, ele conseguiu resumir o que no céu e inferno, eu acho que tem quase 40 ou 60 páginas. Ele conseguiu resumir o que no livro Memórias de um Suicida tem capítulos inteiros. E no Nosso Lar eu acho que tem um ou dois capítulos falando, que são os primeiros. Né? Um lugar de dor, de choro e ranger de dentes. Né? Então, será que lá, ainda nesse lugar, seja ele físico, seja ele psicológico, Deus habitaria? Deus estaria lá? Essa pergunta eu faço para vocês. Será que Deus estaria em um lugar de tanto sofrimento assim? Parece difícil de acreditar. Parece difícil de conseguir imaginar que um ser, que um dos atributos dele é a bondade. Deus é soberanamente justo e bom. Está lá no livro dos Espíritos, como um dos atributos de Deus. Será que ele é tão bom e ainda habitaria em um lugar tão ruim? No livro Memórias de um Suicida, nós ouvimos falar, e eu me arrepio quando lembro, para vocês entenderem como esta esta organização, vamos colocar assim, mexe comigo, e mexia com Ivone Pereira. Conta a própria Ivone em algum dos seus livros que ela era suicida de várias encarnações, sempre acompanhado por essa organização chamada Legião dos Servos de Maria, ou Legião de Maria. Diz também, e eu ouvi uma vez de um padre, que de tempos em tempos Maria passa pelo inferno e lá joga algumas gotas de água para refrigerar os condenados. Maria, mãe de Jesus, Espírito, né, que foi responsável pela infância de Jesus. Então não dava para ser um espírito ruim, recheada de amor, porque só uma pessoa com muito amor para poder ver um filho ser crucificado e não se revoltar. Eu acho que Maria é um poço inesgotável de amor. Ela se comprometeu com Jesus que ela iria em resgate dos espíritos que sofrem. Então, vários livros espíritas, eu não sei nominar todos, mas alguns, ou que eu li, ou que eu ouvi que alguém leu e comentou, falam de uma legião devota a Maria que vai em resgate de espíritos com algumas dificuldades em relação ao sofrimento. E diz também que André Luiz, quando estava, quando não aguentava mais o sofrimento do umbral, num, num relâmpago de sanidade, ele pediu apoio a Jesus. E ali estava Clarencio. Só esperando
André Luiz. E conta-se mais. E quem conta foi Clarencio. Que várias vezes ele foi lá, esperando esse momento de lucidez de André Luiz. Que demorou-se um pouco. E digo mais, a mãe de André Luiz, que não estaria ligada nem habitando o nosso lar, mas esferas mais sublimes da espiritualidade, por várias vezes também foi visitar André Luiz. E ele não sentiu a presença da mãe, nem de Clarencio. Se a gente parar para pensar que o teto dessas esferas espirituais superiores, o teto, é ocupado pelo trono de Deus, que é um termo bem evangélico, mas, né? No caso aqui vai cair legal, que Deus ocupa o último, que é infinito, o último, o ápice, o mais alto plano espiritual, está lá em cima. Ele muito provavelmente não vai ser sentido por ninguém, a não ser que esse alguém, como André Luiz, o procurasse. E quando André Luiz o procurou, Clarencio estava lá. E quando Camilo Castelo Branco e outros espíritos recalcitrantes do suicídio, também não suportando mais, esgotadas todas as energias físico-espirituais ou fisiológicas espirituais, morais, emocionais, sentimentais daqueles espíritos, já não suportavam mais e pediram o concurso divino. Lá estava a caravana da Legião de Maria. Então, eu poderia afirmar, sem sombra de dúvidas, pelo menos para a minha inteligência, não sei para a inteligência de vocês, a cada um é dado o livre-arbítrio de decidir e a inteligência para compreender e, compreendendo, decidir sobre as coisas da vida. Mas, na minha inteligência, eu acredito que não exista lugar físico ou espiritual que a presença de Deus não seja sentida ou possa ser sentida, ainda que o concurso que nos venha em resgate em alguma súplica não seja exatamente a mão de Deus, mas certamente a mão de espíritos como Clarencio, como Legião de Maria, como outros que a gente sabe que existem, que indo em resgate daquelas pessoas que pedem socorro, não deixa em nenhum momento de atender os desígnios divinos. Daí eu pergunto, se o umbral é tão ruim, ou o Vale dos Suicidas é tão ruim como comentado para vocês nessa palestra, por acaso lá viria algum templo? Lá existe em algum lugar, eu não me recordo de ter lido nesses lugares nenhum lugarzinho reservado para orações, nenhum lugarzinho reservado para adoração divina. Comentam na história um povo, o povo celta, que inclusive a casta do povo celta, casta religiosa, a classe religiosa,
o segmento da sociedade religioso não se chamava padre, não se chamava pastor, mas se chamava druida. E druidas eram várias atividades, uma classe de várias pessoas com várias atividades diferentes, mas ligadas à religião. Tá, dentro da Igreja Católica você tem padre, bispo, freira, você tem missionário, cada um dentro das suas atribuições, tem até o Papa, né? Cada um nas suas atribuições, e na Igreja Evangélica você tem até apóstolo. Essa é boa. Eu ainda não entendi por que uma pessoa é bispo evangélico ou apóstolo, o que diferencia uma da outra. Confesso também que não vou procurar entender isso, mas não entendo. Lá no povo celta, os druidas eram responsáveis pela religião. E o engraçado é que a religião lá era cultivada a céu aberto. Não existiam necessariamente templos, né? Uma colina servia, um vale servia, uma pedra servia, uma árvore servia para os cultos religiosos daquele povo. E talvez, e aonde a gente tem informações a respeito, os primeiros locais sagrados remontariam ao Egito, porque os faraós eram considerados deuses, então eles eram enterrados em túmulos que seriam verdadeiras igrejas, que eram as pirâmides. Depois disso, nós temos informações sobre o Templo de Salomão, lá na Bíblia. E dali a gente ouviu que gregos tinham, romanos tinham, e depois veio a Igreja Católica e se criou. Veio o Islã e Meca. Então, eu acredito, e é muito possível, que essa história de templo tinha mais como finalidade arrecadar do que contactar o divino. Eu espero muito estar errado, tá? Eu espero muito que, até porque eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou vidrado por igrejas, adoro visitar, adoro ver as imagens, mas isso é mais uma cultura do que necessariamente uma ligação religiosa. Mas confesso para vocês que quando a gente está meio debilitado emocionalmente, é num lugar religioso que você senta para conversar com Deus. Você acha que na sua casa você vai conversar, Deus não vai te ouvir. Então, ou você vai para uma igreja, você vai para o centro espírita achando que Deus está lá, só lá. Lê do engano. Como a Cristina coloca aqui, nós somos um templo. Sim, nossa mente, nosso coração, nós espíritos somos esse templo do pensamento. E o templo do pensamento é o templo do divino. É o nosso pensamento associado à nossa vontade que nos imprime as ações, entre elas a caridade, que é o que nos aproxima do divino, que eu estava falando isso na segunda parte da palestra de hoje, que volto a comentar. Iniciou 30 minutos antes do que o previsto, porque eu errei. Não tenho medo de confessar meus erros, porque a gente tem que parar de ser hipócrita. Quando eu falo a gente, é em geral, o ser humano em geral. Nós temos que reconhecer aquilo que é correto, temos que reconhecer aquilo que não está correto,
Temos que tomar cuidado para fazer as coisas certas e assim, poxa, Marcelo, como é que você não sabia que é 9h30? Você está no Centro Espírita Maria do Sacramento há tanto tempo? Tô. Há muito tempo. Não é pouco. Eu já perdi a conta. Mas não é por conta disso que eu não vou deixar de errar. Sou um ser humano. Não me vejo fugindo das possibilidades de me equivocar, das possibilidades de até crescer. Então, realmente, somos nós que somos o templo do divino, que trazemos aquela essência que consta, inclusive, na Bíblia, de sermos semelhantes a Deus. Semelhantes na questão da inteligência, claro. Semelhante não é igual, né? Nós temos atributos de liberdade de ação e digo mais. E o que eu vou dizer para vocês, se for ouvido por alguns espíritas, eles vão brigar comigo. Eu vou dizer que nós temos até um pouco mais de livre-arbítrio do que Deus. Porque Deus jamais ele se coloca contra a lei divina que ele mesmo criou. E nós, seres humanos, geralmente nos colocamos contra a lei divina, por isso que temos como consequência, às vezes, dor e sofrimento. E também não só contra as regras que Deus estabeleceu, mas também contra as regras que nós muitas vezes estabelecemos. Por exemplo, a gente vira para um amigo, né? A gente vira para um relacionamento afetivo e fala: eu não vou mentir, eu não vou te trair, eu não vou ser desleal. A gente faz mil e uma promessas, das quais algumas às vezes a gente descumpre. Então o nosso livre-arbítrio, a meu ver, ele ainda é um pouco mais livre e solto do que o divino. Como consequência, nós nos submetemos a, como eu vou dizer para vocês, dor e sofrimento, que é um mecanismo de correção, é um mecanismo de auxílio à nossa evolução. Não é um castigo. Deus não castiga. Aliás, tem até um livrinho interessante. O primeiro capítulo desse livrinho, que quem puder ter em mãos e ler, é legal, é Deus castiga. Vocês vão entender que, na verdade, Deus não castiga ninguém. Não é do feitio de um ser bom igual a Deus castigar. É o feitio nosso de seres humanos bem limitados ainda. Achar que é o castigo que corrige, que é achar que o castigo que faz evoluir. Não, é a inteligência. O castigo é só um mecanismo. Se a gente conseguir perceber que a gente errou antes da dor e do sofrimento, ela nem se torna necessária. E assim que a gente aprendeu, ela se esvai. É a Valkyria, eu tô perguntando aqui pra Valkyria no WhatsApp, que hora que encerra. Ela, pode encerrar 10h20, quando começa 9h30. Você já deve estar cansado. Não, não tô cansado, Valkyria, pode ficar tranquila. Esse assunto é um assunto gostoso, eu gosto de conversar com vocês. Na verdade, eu me sinto mais abastecido, como se eu estivesse num posto de gasolina me abastecendo, do que cansado. Te juro. Vocês não sabem o bem que faz para mim ter contato com vocês e estar conversando sobre aspectos da doutrina espírita. Mas realmente tudo que começa precisa terminar, né? E aí eu queria que vocês refletissem sobre isso que eu estou falando. Será que Deus habita só o templo? Será que Deus só nos escuta lá no templo? Ou no centro espírita? Ou na igreja? Né? Onde Deus nos escuta?
como Deus nos escuta? Será que é só o Pai Nosso? Né? Eu era chato. A Cristina fala assim: ah, eu sempre palavras maravilhosas. Ela está equivocada. Quando eu era instrutor na, na escola mediúnica, num outro centro espírita, eu quase fui expulso. Eu ministrava aula no quarto ano da escola mediúnica, no Centro Espírita Servo de Jesus, isso também, Velitude Júnior, há quase 20 anos atrás. E, invariavelmente, as pessoas, para a prece inicial era o Pai Nosso e a prece final era o Pai Nosso. Até que eu proibi, não queria mais Pai Nosso de jeito nenhum. Nem Pai Nosso, nem Ave Maria. Eu quase fui expulso do centro. Como é que você proíbe uma prece igual Pai Nosso, igual Ave Maria? Simples. A prece é uma coisa que Jesus nos ensinou simples. Ele deu só um exemplo de o que seria. Mas não necessariamente que aquela prece deveria ser pura e exclusivamente ela. Então, eu ainda dei a chance deles poderem pesquisar outras preces para trazer. Por exemplo, tem a prece de cartas, que é linda. E tem um capítulo recheado de preces no livro, no Evangelho, né? Recheado de preces lá. De forma que nossa prece, a verdadeira prece, não que as outras não sejam, mas a verdadeira, é o nosso pensamento voltado a Deus. Então, qualquer palavra, ainda que seja um simples muito obrigado, ele pode estar recheado de sentimentos, emoções e pensamentos tão intensa que nem 20 padres rezando Pai Nosso, fazendo novena, é capaz de chegar tão longe, se estiverem fazendo ela só da boca para fora. Então, a gente precisa rever conceitos e lembrar que o nosso estado de espírito, sim, esse sim, nos aproxima ou nos afasta. É necessário desbloquear seu aparelho. É ela que nos aproxima ou nos afasta do nosso Criador e da nossa essência, que é esse Deus maravilhoso que a gente tem. Maravilhoso e terrível, né? Porque nada que acontece, ele não tem conhecimento. Então eu vou fechando os meus olhos e pedindo a vocês, para vocês também fecharem de vocês, para esta conexão, a conexão que o Carlos está falando, uma conexão direta, própria, sem a necessidade de padres, sem a necessidade de bispos, sem a necessidade de apóstolos, sem a necessidade de papa, sem a necessidade de instrutor de centro espírita, muito menos de palestrante. Gente, eu sou uma peça totalmente descartável. Podem ter certeza disso. E não tenho nenhum orgulho e nem vaidade em nada de dizer isso. Mas eu sou uma peça descartável. Mas essa conexão direta que eu tenho com Deus, isso não é descartável. É essa conexão que vai abrir a porta de um templo, que é o meu coração, para a entrada das energias que os amigos de Jesus, não é igual a Legião de Maria, tem os amigos de Jesus, não é isso aí não. Quando eu falo os amigos de Jesus, todo aquele que todo aquele que socorrer, que for visitar um doente, todo aquele que der comida a um desses que tivesse fome, fizestes a mim. Então, todos aqueles que de alguma forma usaram e se pautaram na vida pela caridade, esses são amigos de Jesus, ainda que não o conheçam. Porque, de fato, é a caridade e não o conhecimento de Jesus que nos leva à salvação. Então, no momento que a gente abre nosso coração, seja em qual religião for, seja em qual credo for, para a troca dessas energias divinas entre eu e o meu próximo, ou entre eu e o divino,
entre eu e a natureza, entre eu e as criaturas. Toda vez que eu amplio o meu coração para caber todo esse universo dentro dele, no meu pensamento, porque materialmente não vai caber mais no meu pensamento, é possível, eu me contato com o Criador, eu me contato com Deus e eu me transformo nesse templo. Um templo que deve estar limpo e perfumado de amor. Um templo luminoso de caridade. Que todos nós podemos ser. E esse nosso templo de caridade é tão luminoso que é capaz de iluminar as pessoas à nossa volta. É tão recheado de energias que por onde eu andar estará comigo, irradiando essa energia às pessoas que tiverem contato comigo. E eu passo a ser um imã que atraio coisas boas para mim e para todos aqueles que estiverem comigo, ainda que seja por um segundo sequer, ainda que seja só no meu pensamento. E essas energias são tão intensas que envolvem as pessoas que têm contato comigo, que passam a irradiar como eu e que passam a também poder imantar a outras pessoas que tiverem contato com ela. E isso vai se disseminando, e isso vai se ampliando, e isso vai se projetando, de forma que a gente pode imaginar que pessoas onde a gente menos espera estarão recebendo energias que eu mesmo doei. Porque o amor é uma energia que quanto mais você divide, mais se multiplica. Porque é um estado vibracional que impulsiona a energia do outro a vibrar com mais intensidade, sem gastar um grama de energia a mais. E neste quadro de vibração, nós recebemos e nos doamos muita energia e alçamos voos a vibrações elevadas, elevadíssimas, porque eu tive contato com o meu Criador, aquele que me fez e que quer o melhor para mim. A quem nesse instante, nesta prece, eu agradeço pela existência espiritual e por essa existência física, pela nossa vida. Rogando que cada um de nós esbanje vida, que cada um de nós viva a felicidade, que cada um de nós viva o equilíbrio e que possa levar isso ao próximo. Encerrando a palestra de hoje, eu agradeço a presença de vocês. Agradeço a interação de todo mundo, ao Carlos, a Cristina, a Valquíria, a Aninha e todas aquelas outras pessoas que a Solange, a Luciana e todas aquelas pessoas que no futuro vierem tomar conhecimento da palestra, porque ela ficará algum tempo surtindo seus efeitos aqui no Facebook. Que a gente seja feliz e nos permita, que a gente se permita fazer o outro feliz. Muita paz a todos. Muito obrigado.